Olá, eu sou a Priscila, coordenadora de cultura da Fundação Cultural de Vilhena. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Tem muito assunto legal para a gente conversar. Vamos nessa? Boa noite, esse é o nosso primeiro podcast da Fundação Cultural de Vilhena e nós temos o prazer e sorte de ter 3 mulheres incríveis aqui hoje, que são parceiras da Fundação e têm uma grande representatividade no município. Kátia Valéria, LGBTQIA+, artista da música, empresária no segmento de revestimento e design de interiores, e também já foi nossa queridíssima presidente. Andréia Machado, comunicadora social e produtora cultural. Andréia está com vários projetos divulgando o município. Está uma fazedora de cultura, assim, massa, né, Andréia? E a nossa querida Valdete Souza, graduada em Letras, Língua Portuguesa, especialização em arte educadora, atriz, diretora, produtora, dramaturga e poetisa, atua no Teatro Ancabuque, pesquisadora da História e da Arte de Rondônia. Eita, Lelê! Pai, faltou um negócio aqui, não faltou, não? Que é nossa policial feminina? Falta esse aqui. Vocês podem deixar os microfones abertos, porque será um papo bem informal, vamos pensar assim, de uma forma gostosa de tratar esse assunto. Então, nós vamos falar hoje sobre os desafios da mulher contemporânea. Vamos falar sobre esse assunto no mês da mulher e como nós temos lidado com todas essas dificuldades e também desafios e vitórias, porque nós temos muitas, cada uma com o seu perfil, trabalhando na sua área, na área da arte, todas envolvidas com arte e tratando de resolver as questões que nos aparecem. Primeiro a gente vai passar para cada um falar um pouquinho da sua história e aí depois a gente entra nos pontos. Kátia, pode começar? Muito boa noite a todos, é um grande prazer poder participar desse evento, na verdade, esse podcast que está sendo gravado, para que a gente possa trocar, né, nossas experiências e expor um pouco também do que é ser mulher, né, mulher em tempo integral. Eu fico muito feliz todas as vezes que a gente pode se reunir com colegas tão atuantes, né, em diversas facetas da cultura, mas assim, com tanto engajamento e principalmente com tanta competência quanto as minhas colegas, né? Então, muito obrigada mais uma vez por esse convite. E quando a gente pensa em falar sobre o que é ser mulher e os desafios, os nossos desafios diários, a gente sempre esbarra, eu acredito que em algo que é comum, né, para todas nós, ser profissional e enfrentar todos a gama de preconceitos que ainda existem e todo o peso que vem, né, através de séculos sobre as costas da mulher. A gente vê como é difícil, por exemplo, na minha profissão como artista, como cantora, eu sempre enfrentei dificuldades em estar no meio masculino. Nós somos vistos muitas vezes assim com olhares de preconceito e dúvida. A gente tem que estar o tempo todo precisando se firmar, não só ter talento, mas mais do que isso. Eu acredito que todas nós tenhamos isso desde que a gente se entende por mulher. Na profissão, eu tenho várias fases por onde eu passei, né? Tanto na minha tenra infância, adolescência, sempre lidando com a arte, e também na minha profissão atual, que quanto eu sou empresária, então eu sempre vejo que todas as mulheres
tem esse mesmo perfil de desafio, de se validar o tempo todo. O tempo todo. Não é uma questão pontual, ela é generalizada. Nós ganhamos menos, nós somos muito menos valorizadas, nós precisamos estar o tempo todo afirmando o nosso potencial, somos comparadas, só que a gente consegue, eu acredito que com leveza, driblar tudo isso. E hoje, com as minhas colegas aqui, eu acho que a gente vai poder ter esse bate-volta, essa troca, de que nós vamos falar mais do mesmo, só que de uma forma gostosa, uma forma de que, mostrando o quanto a gente se supera todos os dias e o quanto a gente é feliz. Eu, pelo menos, sou extremamente feliz por ser mulher e por saber que esses desafios me fazem crescer, me fazem melhorar, e também não nos colocarmos como vítimas, e sim como parte do todo, né? Então, fiquem à vontade para dar seguimento aí. Quando a Kátia começa a falar sobre isso de necessidade de se autoafirmar, né? Já fui pegando logo, André, nem esperei. Porque, assim, a gente convive em ambientes que são totalmente masculinos. Isso não é em uma profissão ou em outra, em todas. Eu, especificamente, trabalho numa profissão que é essencialmente masculina. Na Polícia Militar, se nós temos 100 vagas, nós vamos ter 10% de mulheres e o restante é tudo de homem. Então, quando a gente entra num curso de formação, por exemplo, nós vamos ter lá 112 homens e 10 mulheres, como era o meu, por exemplo. Nós somos minoria durante toda a nossa trajetória. Do curso, que para mim, pelo menos, foi uma parte muito difícil, porque essa adaptação a esse novo universo, que é o universo militar. Depois da nossa trajetória de vida, que nós vamos conviver com colegas a vida inteira que são homens. E eu sinto realmente que às vezes a gente tem que se esforçar mais dentro desse ambiente para provar que nós somos capazes, porque o tempo todo nós temos sim essa dúvida de será que ela é capaz? Será que ela é capaz de fazer isso que o homem faz, a utilização da força, de se impor, de ter autoridade, né? Então, assim, nesse ambiente eu vejo que tem muito essa necessidade, sim, da gente se autoafirmar, de tentar ser melhor, sim, de provar que você consegue fazer as coisas demais, né? Mas, assim, para a gente, pelo menos, nessa profissão que estou, a gente não tem esse problema do salário, porque o salário é igual para todo mundo. Nós não temos por que ganhar menos ou mais, porque é um funcionalismo público, então isso a gente não tem, para mim é um ponto positivo, nós não temos esse problema. E indo para a parte de artística em si, quando se trata de atuação, de estar em cena, nós temos muitas mulheres em cena, as atrizes eu acho até que são mais numerosas do que atores. Em Rondônia, especialmente, nós temos muitas mulheres em cena. Eu me orgulho de dizer que hoje o Ancabuque é essencialmente feminino. Inclusive, nós temos um espetáculo que é A Margem, que era um espetáculo feito de mulheres para mulheres, então nós não tínhamos a presença masculina em cena, apenas o iluminador era homem e, dependendo do dia, nem precisava de iluminação, que o espetáculo era feito de dia, então era só mulher em cena e mulher no trabalho inteiro. Mas, assim, quando eu entro nessa de querer dirigir, aí eu entro num universo masculino. Nós temos poucas diretoras de teatro em Rondônia, eu acredito que as diretoras de teatro elas são menos em vários lugares, e aí isso é um universo essencialmente masculino. Quando eu comecei no teatro, eu era dirigida por homens o tempo todo, eu tive só diretores, eu nunca tive uma diretora de teatro. E aí quando eu resolvi que eu ia dirigir, eu estava entrando num universo muito louco mesmo. E aí eu tomei um monte de bordoada, de ir em festival, e a gente ter homens falando da direção, que não era satisfatória, mas porque nós tínhamos uma voz e uma cara feminina. Mas, assim, eu acho que nós estamos, sim, avançando e rompendo barreiras. Outro dia eu estava numa outra mesa discutindo, que eram só mulheres falando num festival, e a gente estava falando sobre isso. Que lindo que é a gente ver um tanto de mulheres produzindo em Rondônia. Inclusive, nós temos um grupo
hoje que é só de produtoras, mulheres produtoras, artistas produtoras, não sei se a André tá lá dentro. Então, assim, nós temos um número gigante de mulheres produzindo no estado de Rondônia, atuando, dirigindo, e eu fico muito feliz com isso. Conta um pouquinho pra gente, André, da sua experiência. Então, falar de ser mulher, eu tenho vários papéis. Até eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, o que você anda fazendo? Eu falei, eu sou mãe, esposa, avó, jornalista, produtora, escritora, tantas funções. E todas elas a gente sempre encontra esse olhar assim, você faz bem, você tá chegando lá para chegar no patamar de fazer bem igual a um homem. Sempre tem esse olhar de crítica, mas, todavia, entretanto, eu sempre acreditei no potencial, no meu potencial, no potencial das minhas amigas, das pessoas, assim. Então, normalmente, quando eu tô trabalhando, pode parecer, assim, tipo um preconceito, mas eu acabo preferindo trabalhar com pessoas mais sensíveis, com mulheres, e com homens que entendem o papel da mulher. É muita luta mesmo, tem muita discriminação. E eu sinto isso aí, assim, e vou falar por ser uma mulher negra, porque ainda existe todo o racismo estrutural na sociedade, que a gente só vai saber isso, esse lugar de fala, quem for mulher, for negra, enfrentar o preconceito. Nossa, quantas vezes eu ouvi as pessoas falando assim, por ter sido mãe, assim, muito jovem, que não ia acontecer nada na minha vida, que eu não ia ser capaz de fazer nada, que eu larguei a escola muito cedo por ter filhas e tinha o sonho de fazer uma faculdade, de estudar. Mas aí eu vejo a importância de mulher apoiar mulheres. Porque a minha mãe sempre me falava, não, você vai conseguir realizar seus sonhos, vai estudar. Que é o que eu tento passar para as minhas filhas hoje, a mensagem. Que elas podem fazer tudo que elas quiserem, que elas podem realizar os sonhos dela. Que muitas vezes as pessoas vão dizer não pra gente várias vezes, mas não importa, porque se você não acredita nos seus sonhos, para você lutar por eles, é difícil você convencer os outros a acreditarem, né? Eu vi esses dias um cara falando isso num vídeo que era sobre todos os dias a pessoa tá ali indo contra a estatística, né? Porque, tipo, eu parei de estudar na 7ª série. Com 18 anos eu já tinha 2 filhas e não tinha nem o ensino fundamental. E hoje estou na minha 3ª graduação, estou estudando, ensaiando o mestrado. E às vezes tem gente que fala, mas você está muito velha para estudar. Ou às vezes tem amigas que falam, poxa, eu queria estudar, queria fazer tal coisa. Eu falo, vai lá. Porque o conhecimento que você tem na sua mente é seu. Aí o que vai acontecer... A sua história está aí para escrever. Todos os dias a gente tem uma chance de escrever uma história nova. É importante contar com o apoio das outras pessoas, mas principalmente acreditar nos seus sonhos. Olha, é uma história melhor que a outra. Por isso que vale a pena a gente falar sobre. Porque as pessoas precisam ver, e outras mulheres, é o que a Andrea falou, mulher precisa apoiar a mulher. Porque a gente entende a dificuldade da outra na pele, né? E a gente precisa debater isso entre mulheres e que homens ouçam, porque se fica primeiro entre nós, porque infelizmente é uma disputa tão acirrada de mulher com mulher, né, que às vezes ela é maior ou igual com o homem, porque ou de forma diferente, né, porque com a nossa luta em relação ao masculino é de uma outra forma, é pela igualdade, não de ser igual, porque nós nunca seremos. Nós temos corpo diferente, cabeça diferente, sentimentos diferentes. Nós não temos a intenção de ser homens. A nossa intenção é ser mulher, como mulher, ter direitos iguais. É essa a nossa maior questão. Por isso que é gostoso dividir com vocês esse assunto de histórias tão diferentes, de tanta superação, né? Eu, assim, tive a oportunidade de conversar, sei um pouquinho da história da Val, da Andrea, da Kátia. Poxa, que maravilha é tratar desse assunto. E eu estava vendo em porcentagem, nós somos 57% das mulheres fazendo faculdade. E temos uma grande porcentagem também de mulheres que votam
e nós não conseguimos eleger as nossas representatividades. 15% no Congresso Nacional, somente 15%. Mas aí é onde entra o machismo enraizado, minha gente. O machismo, ele está enraizado na gente, sabe? Eu tive uma conversa essa semana com um homem sobre isso. Porque ele me perguntou assim, você me considera machista? Eu disse para ele assim, às vezes eu me considero machista, dependendo da minha fala. Mas isso aí é muito importante porque é a forma com que nós criamos os nossos próprios filhos. Homens, eu só tive filha mulher. Então, lá em casa, todo mundo... eu tento passar essa mensagem de que a gente tem que buscar os direitos iguais. Mas a minha filha tem um filho, é um menino, meu neto. E eu sempre falo pra ela, não, tenta criar ele de uma forma que ele vai ser um ser humano melhor e que você não crie ele com esses dogmas machistas que menino veste azul e menina veste rosa, ou que menino não lava louça. Gente, que coisa! É o que você queria no seu marido. Sim, eu sou casada e, poxa vida, às vezes, por mais que o meu marido seja um cara assim, que tem a mente aberta, ele tem umas atitudes assim, e eu vejo que isso vem da criação. Então nós temos a responsabilidade de criar nossos filhos, nossos netos, de uma forma para ele ser um ser humano melhor. Não ficar aí já enchendo, porque as pessoas, elas têm muito medo do futuro. E daí acaba perpetuando esse preconceito, esse machismo aí, que homem tem que mandar em casa, que homem não pode fazer uma comida. Poxa vida, fazer comida é um ato de carinho com as pessoas, né? E não tem coisa mais sexy do que homem cozinhando? Ah, eu acho sexy. Eu acho tão penoso também para os homens, né? Esse peso que eles carregam de não poder ser sensíveis. Você falou, Andréia, ali na sua fala anterior, que você, para estar rodeada de pessoas que tenham sensibilidade, né? Para te auxiliar a você dar conta de tudo isso. Agora a gente pensa, o que é o sensível? O sensível não é o frágil. Existe uma diferença muito grande disso entre ser frágil e ser sensível. O homem, ele já nasce com esse peso, com essa carga de que ele não pode demonstrar de forma alguma a sensibilidade, porque isso o fragiliza. E eu acredito que nós todos temos isso muito enraigado, porque assim, quando a gente pensa nas tarefas domésticas, por exemplo, na minha casa, nós somos 5 mulheres e um homem, como irmãos. O meu irmão nunca lavou a louça em casa. E nós, como meninas, nós nunca cobramos isso dele, nem da minha mãe, porque era tão comum ele ser homem e ele não precisar fazer as tarefas domésticas, que ele cresceu com essa dificuldade. Porém, quando ele chegou na vida adulta e ele se casou, a história dele foi bem diferente, porque aí ele viu um outro horizonte. Ele teve na esposa dele alguém que demonstrasse para ele o seguinte: olha, aqui é uma parceria, aqui não é obrigação. E aí ele conseguiu se adaptar aos poucos e adquiriu até mesmo um jogo de cintura nesse lidar com o afazer doméstico, mas não é um hábito. E aí, por exemplo, eu que vivo com uma mulher, divido a minha casa e a minha vida com uma mulher, a gente vê como é tão mais fácil quando a gente divide com a mulher, porque nós fomos programadas para termos essa sensibilidade de olhar à frente. Não é que nós sejamos melhores, mas a gente tem o sensível, e eu acredito que esse ponto é primordial para qualquer um. E aí, quando a gente fala em profissão, essa pessoa que trabalha com você, esse parceiro seu de jornada e de enfrentamento, ele precisa estar muito à vontade também, porque às vezes a pessoa até quer ser sensível, mas ela é tão cobrada que ela fica ali escondidinho, né, dentro daquela caixinha, com medo de transparecer e aí acabar, de repente, tropeçando numa fragilidade, que é
é exatamente o oposto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na faculdade de letras, a gente usa muito a palavra desconstruir, ou a frase completa, desconstruir para construir, né, Val? A gente ouve muito isso em relação a texto, e eu acho que isso a gente precisa trazer para a vida, sabe, Kátia? Eu tenho 2 lords em casa, crio 2 lords, porque João e Arthur estão sendo criados de forma diferente, e eles já pensam de forma diferente. Esses dias eles até usaram um argumento, assim, com uma pessoa que estava comentando sobre os sonhos de fulano, eu sempre apoiei. Ele falou assim, mas vocês não são casados? Não tem que um apoiar o sonho do outro? Ele só tem 13 anos, e ele já tem essa compreensão de parceria. E aí eu fico pensando, realmente, o que a Kátia falou é muito sério, às vezes essa construção é tão pesada que não somos nós só as mulheres que sofrem com ela. O homem também sofre. Isso, eu tenho argumentado muito sobre isso, sobre essa construção, sabe? Que a gente precisa rever, conversar, tratar, falar das nossas lutas e vitórias, e como que a gente também tem feito próximo a nós, estar próximo a nós, crescer com a gente, entender que você não tem que ser sombra, você tem que ser parceiro, tem que estar ao lado, caminhar junto, né? Não é uma disputa de homem e mulher, é uma parceria de escolha. Vamos caminhar junto, às vezes com posições diferentes, mas por que a gente não pode debater a diferença com respeito, né? Eu acho que é isso que a gente precisa falar muito, pontuar. As diferenças existem, elas vão existir sempre. Diferenças entre homens e mulheres existem. Diferença de religião, de escolhas, de várias escolhas de vida, elas serão diferentes. Por que a gente não pode tratar disso com respeito à diferença? E eu acho que o bacana de tratar disso com vocês é ver esse respeito pela sensibilidade do outro, respeito porque eu sou mulher, meu corpo é diferente, eu vou ter força diferente, mas eu tenho direito de receber igual por aquilo que eu escolhi como profissão, por aquilo que me cabe. Tem coisas que eu não vou escolher para mim, e tem coisas que elas vão ser mais, vamos pensar assim, se pode, por uma força masculina que eu não vou ter, mas tem mulher que tem. E daí? É uma questão de escolha. Sim. Como que a gente vai lidar com isso? Mas eu vejo assim, que a gente está conseguindo avançar em muitas frentes. Eu não sou, assim, uma pessoa muito vivida, vamos dizer assim, né? Mas eu passei pela década de 90 e eu vejo que a diferença, né? Eu era muito jovem na década de 90, gente, só para deixar bem pontuado. Eu passei pela década de 90 e eu vejo que ali a gente tinha uma visão de mulher, até mesmo a gente tinha uma visão de mulher que hoje é totalmente diferente. Eu não tinha essa cabeça de pensar nessa questão de direitos e deveres, de que a mulher ela tem que se posicionar e se defender, sabe? A gente vivia um outro momento, parece assim que na década de 90 tudo era festa e farra, e seja lá o que Deus quiser. Quando eu olho para trás, eu fico pensando tanto de coisas que a gente passou lá atrás e que aquilo era abusivo, mas que pra gente nem ia, sabe? Passava, eram coisas muito abusivas. Eu vejo que são coisas que já diminuíram, não acabaram, claro, mas já diminuíram hoje, assim. Mas, por exemplo, isso de você estar andando na rua e você não poder passar em frente a um bar que um monte de homem mexe, sabe? Só quem é isso, mulher sabe disso. né? E assim, é um problema que a gente sente na pele desde pequenininho, não é uma coisa que acontece com mulher velha. Quando eu tinha 12 anos, já tinha esse problema. Eu morava em Paraná e passava em frente a bar e já tinha esse problema, com 12 anos, né? E entre outras questões bem piores que aconteciam. E aí, não sei, eu acho que melhorou um pouco, mas um tempo atrás a minha sobrinha reclamou disso, que estava passando em frente a uma construção aqui perto de casa, e que aconteceu isso, dos caras mexerem e tudo, mas me deu uma revolta, porque assim, fazia tempo que eu nem escutava uma mulher falando sobre isso, mas me deu uma revolta tão grande, eu fiquei pensando, isso acontecia comigo todo dia, quando eu morava em Paraná, e assim, andava mais a pé também, né, que isso acontece mais com quem anda muito pela cidade, né, a gente acaba que não tem mais tempo de andar muito, tá sempre correndo de um trabalho pro outro, mas são coisas que às vezes a gente lida como se fosse natural, e naquela época eu passava por isso, não achava bom, mas largava, não brigava por isso. Hoje em dia, se acontecer, eu vou lá no cara, eu vou conversar com ele, com certeza.
Eu vou lá perguntar para ele qual é o problema dele, se é mental, né? Alguma coisa assim. Porque realmente eu vejo que é uma deficiência. Para mim, uma pessoa mexer com a outra passando na rua, chamar de algum nome, sem conhecer, sem saber quem é aquela pessoa, sem saber o que ela aconteceu com ela naquele dia, que às vezes a gente está muito mal e acontece um negócio desse que piora muito. Para mim, a pessoa tem algum problema. Ele não é muito certo da cabeça, assim, sabe? O que é surpreendente é que, por exemplo, esse assédio, toda essa, né, violência, tanto moral quanto física, ela não muda. Ela passa de década em década e ela continua. Eu, por exemplo, como artista, posso relatar que na década de 90, quando eu fui me enveredar pela Bahia, eu morei 8 anos na Bahia, e naquele momento era o meu sonho perseguir mesmo a carreira de música, né? Então eu queria ser cantora, eu fiz vários testes, eu participei de várias audições e tudo, e era muito pesado, era muito visível e escancarado esse assédio. A mulher cantora, ela sofre abuso psicológico, ela sofre... É terrível. E aí eu me deparo hoje, na minha profissão, como empresária, que eu lido muito no segmento de obras residenciais, comerciais, e eu estou constantemente em contato com prestadores de serviço da construção civil, pedreiros, mestres e tudo. E existe ainda esse despreparo dessas pessoas em não saber receber uma mulher. Então eu tenho esse paradoxo, imagina, eu morei na Bahia nos meus 20 anos, hoje eu tenho 44 anos, eu vivo a mesma situação que eu vivia num backstage, eu vivo hoje no meu dia a dia de uma obra, e você fica tão constrangido que muitas vezes você não sabe nem como reagir a determinados questionamentos ou até mesmo piadinhas, e só quem é mulher sabe o que é isso. Nós já nascemos e somos educadas desde pequenas a nos proteger do inimigo homem na rua quando a gente caminha, ou dentro da nossa própria casa quando a gente recebe um visitante, ou no nosso trabalho, e principalmente se a gente tem algum traço de beleza física que seja mais prominente, a gente acaba tendo que ter aquele mecanismo de defesa de se esconder. Se eu tenho seios bonitos, eu visto um sutiã, não posso andar sem, porque se eu for receber um entregador de água na porta da minha casa e eu estiver sem sutiã, ele não vai olhar para mim, ele vai olhar para o meu seio. É uma realidade dolorosa. Essa é a nossa realidade como mulher. E principalmente de estar muito exposta, parecendo aquele produto que está ali na prateleira, pronto para ser consumido e pronto para ser tocado. Nós evoluímos em tantas coisas, mas isso eu acredito que nossas tataravós passaram e a gente passa todos os dias ainda na nossa vida. E tem mais, eles acham que é um elogio. Eu já ouvi, porque é isso de lidar com muitos homens e viver nesse ambiente masculino, eu converso muito. E aí, quando eu reclamo de alguma coisa ou algo exagerado que acontece, aí a pessoa diz assim, mas eu estava elogiando. Isso não é elogio. A rota de fuga, né? Você chamar uma mulher de gostosa, se você não tem intimidade com ela, não é elogio, tá? Isso é um termo íntimo, isso é um termo íntimo. E assim, as pessoas acham que os homens acham que é um elogio. Essa semana eu escutei uma frase muito interessante, que eu fiquei com isso matando na minha cabeça, que diz o seguinte: você não entende a luta feminina por igualdade? Então faça o seguinte, imagine, se um homem estiver numa sala com 50 mulheres, ele vai entender que está no paraíso. Isso. Mas se inverter e você colocar uma mulher numa sala com 50 homens, ela vai sentir pavor. É um pesadelo. Medo, terror, é um pesadelo. Então, assim, eu fiquei refletindo nisso e nessa imagem do homem na sala e da mulher na sala, invertido,
quando a gente coloca nesse lugar, se a pessoa ainda não entender por que existe uma luta de direito das mulheres e que existe uma luta feminina e que não é feminista, vamos mimimi. dizer, não é mimimi mesmo. Então, assim, se colocado dessa maneira, com essa imagem, a pessoa ainda não compreender por que existe essa luta, porque a gente escuta muito isso. Por que existe uma luta? Né? Por que tem que ter uma luta de direitos para as mulheres? Nós também queremos direitos, nós homens. Então, assim, é muito óbvio, é muito fácil de se compreender. Basta você colocar essa imagem na frente da pessoa. Se ela não entender isso... Eu sempre escuto e eu vejo assim, eu vi uma definição muito boa, que era o machismo, ele tá... Porque tem gente que fala que o feminismo seria igual ao machismo, né? Mas o machismo, ele tá galgado em poder, em autoridade, e o feminismo em igualdade. Então, quando a gente busca ser respeitado, busca ser reconhecido como um bom profissional, a gente só tá querendo o que eles têm há muito tempo. A gente só quer esse respeito. Eu achei uma situação bem engraçada esses dias, que eu fui ao supermercado com a minha filha de 13 anos. Aí a gente chegou lá e ela falou: mãe, eu quero que compre um Kinder Ovo. Daí eu falei: pode pegar. Aí quando ela trouxe, a caixa falou: por que ela não escolhe um de menina? Porque esse Kinder Ovo aí é de menino. Aí ela me olhou, daí ela falou assim, que ela é bem politizada, a Diana. Daí ela falou assim: ô mãe, mas ela não sabe que existe até que as pessoas falam com menine, né? Que não seria menina e nem menino, que seria o gênero neutro. Aí a mulher ficou olhando assim, daí a mulher insistiu umas 3 vezes: troca pelo de menina, porque daí ela explicou, porque o brinquedo vai ser de menina. Daí a Diana falou: não, moça, mas eu não me importo se é de menina ou menina, porque eu consigo brincar com os dois brinquedos. E eu achei tão engraçado, porque mesmo ela sendo tão pequena, ela já tem noção que não existe um brinquedo para menina e um para menino. Assim, eu achei bem bacana. Falei assim: então tô trabalhando bem, minha filha já sabe essa definição. Posso brincar de galinha. Pode brincar com qualquer brinquedo, né? Que isso aí não vai mudar quem ela é, a personalidade dela, o que ela vai fazer para a vida dela, né? E isso vem todo também com um discurso de roupa também, né? Às vezes, se você veste uma roupa, as pessoas falam: por que você não se veste de menina? Por que você não se veste de mulher? Talvez, às vezes, a gente nem se vista tanto de menina com medo de ser tratada como uma menina. A roupa que você usa define muitas nessa sociedade, que a gente tem que vencer muita coisa. Desde a aparência, no campo da aparência também, dos pensamentos, de tudo, né? Eles questionam muito, tem tudo parece que já veio tudo formatado, que se você não segue o formato das coisas, você não cabe nessa sociedade, você não cabe nesse mundo. E a Judith Butler, que ela não sei se vocês já estudaram ela, que ela é socióloga, filósofa, ela fala assim: ninguém nasce homem ou mulher, depende da sociedade, o que ela vai te moldar, porque uma mulher hoje não é uma mulher que nasceu em 1940, 1950, vai mudando, é a sociedade que vai te moldando, e isso acaba tirando a essência da gente, que é a personalidade. É triste isso. Tem uma pontuação aí nessa tua fala, André, muito que eu vejo assim, muito no meio onde eu transito, LGBT principalmente, lésbicas, a maioria delas se utilizam da roupa como aquela armadura. Então, ela se põe de uma forma mais masculina, porque ali ela tem um pouco mais de segurança. Eu não tive essa experiência, eu não transitei por esse universo, mas eu tenho diversas amigas que já relataram isso, de que elas precisaram se firmar no estilo de se vestir. Que coisa mais assim, incômoda. Eu vejo que é muito penoso para a gente poder ser respeitada, a gente ter que muitas vezes usar uma armadura, né? Não usar um salto, não usar um batom, não deveria ter ter que pedir licença para isso, né? Outra coisa também que me remeteu bastante. Numa banda, por exemplo, quantas mulheres atuam? Na música, quantas bandas femininas existem em relação a
bandas masculinas. É muito raro você encontrar bandas 100% femininas na música mundial. Outra coisa, nós temos assim uma dificuldade, e principalmente eu vejo que tem colegas que são musicistas, que, por exemplo, são bateristas femininas. Ela é foda, entendeu? Baixista feminina, uau, né? Parece tão raro, mas, meu Deus, a mulher pode tudo. A mulher tem todas as competências de ser, assim, a melhor guitarrista do mundo. Por que só o homem é considerado o melhor guitarrista do mundo? Nós temos talentos múltiplos, nós temos toda a capacidade de sermos excelentes sendo mulheres ou homens, mas nós, como minoria, nesse rótulo aí que colocaram de que nós somos minoria, né? Nós não temos essa representatividade, como a Valdete falou, como a Priscila também. Nós temos poucas mulheres na política, nós temos poucas mulheres pilotando Boeings, nós temos poucas mulheres, acredito eu, que astronautas que vão nos limites do que é possível nesse mundo tão tecnológico. Por quê? Lógico, temos uma estrutura fisiológica diferente do homem, nós não conseguimos carregar o peso que um homem carrega, mas a gente tem capacidades idênticas, não deveria ter nenhum tipo de diferença. Então a gente só precisa aprender a conversar sobre isso mais, aprender a trocar mais, aprender a apoiar mais e educar os filhos, quem tem filhos, quem tem maridos, quem tem namorados, quem tem amigos, patrões, para que o homem nos veja não como o sexo frágil eternamente. Nós somos, sim, sensíveis, né? Eu acho que a mulher ela tem essa pluralidade de possibilidades, a mulher tem condição de trabalhar ali numa cozinha, mexendo 5 panelas, atendendo um telefone e sacudindo um bebê no colo e conseguir dar conta de tudo isso. A gente tem, sim. É que respeito e oportunidade não era para fazer diferença, né? E aí vai basear na escolha de cada um. De acordo com aquilo que eu tenho dom, escolho minha profissão e vou ter direito ao salário que teria homens e mulheres, porque nós vamos sempre ter. Eu não me esqueço daquele, tem saído muito nas redes sociais, aquela corrida. Aí tem um homem correndo com todo o espaço livre. Aí a mulher tem uma máquina de lavar, uma criança, né? Como se isso fosse obrigação só dela, né? A casa, eu falo isso para o João e para o Arthur, a casa, a responsabilidade de cuidar da casa é de quem mora nela. Não é da mulher, né? Então, assim, para que nós todas tenhamos essa oportunidade. Tá? Eu vejo que essa questão da profissão, que até a Kátia estava falando antes, ela vem muito pela nossa história, né? A mulher, ela saiu de dentro de casa para trabalhar fora muito recente. Ainda é muito jovem ainda essa ideia da mulher poder sair de casa, deixar de ser a dona de casa, né, que isso era até profissão, assim, dona de casa, né, profissão do lar, e para poder ir correr atrás dos seus sonhos, porque ela era o quê? Ela era o calço, o esteio, como diz, né, o esteio. Quem fica em casa preparando tudo para que o homem possa ser bem-sucedido na sua vida profissional. Então, assim, é muito recente. Então, é por isso que nós estamos vendo caminhoneiras, né, mulheres dirigindo caminhões gigantes, a gente vê agora, porque, assim, a primeira vez que eu vi uma mulher dirigindo um caminhão, eu falei, nossa, uma mulher dirigindo um caminhão, tinha que tirar uma foto. Porque assim, a gente só vê homens, e ela era daquela que fazia tudo, carregava o trem, era um caminhãozão de lenha, jogava as lenhas lá, bicha bruta no mundo. Isso de a gente ver mulheres em profissões masculinas é tão novo, digo mesmo pra vocês, que a gente já teve caso de mulheres irem tirar um policiamento em distritos aqui perto, e as pessoas ficarem tão deslumbradas que tiraram foto com ela, porque nunca tinha visto uma policial feminina. É sério, nunca tinham visto, porque o lugar é pequenininho e elas não sabiam. Não tinham visto ainda, foram lá e tiraram uma foto com ela. Então, assim, é muito recente isso, da profissão, de correr atrás, de querer ser. E essa coisa de profissões que são essencialmente masculinas, pertencem ao universo
do homem. Então, enquanto a gente não tiver essas presenças, nós temos que incentivar as nossas filhas, sobrinhas, primas, amigas, sei lá, as crianças, a quererem sim correr atrás dessas profissões. Quando tem uma criança, por exemplo, igual a Andréa falou, que escolhe um brinquedo sem gênero, eu posso brincar com o carrinho, com o caminhãozinho, com o trator, porque eu posso, quando crescer, dirigir um trator. Isso não me impede nada, eu tenho 2 braços, 2 pernas e olhos para enxergar, eu posso dirigir um trator, posso dirigir um caminhão, eu posso dirigir uma empresa. Não vai mudar em nada eu ser homem ou ser mulher nisso. Mas isso é incentivado desde pequeno. Quando você só dá boneca para a criança, o que você está dizendo para a menina? Você só dá boneca para ela. Ela só pode ser mãe. Ela está sendo preparada para ser mãe, só isso, nada mais. Mãe é profissão. E aí você só dá carrinho para meninos, estetoscópio, porque ele pode ser médico, não sei o quê, entendeu? A gente vê quando você vai na loja de brinquedo, gente, não precisa ir muito longe. Eu vou nas lojas de brinquedo e fico observando. A seção de meninos, todo tipo de profissão legal tá lá. A seção de meninas, só bobagem. Panela, xícara. Digo, gente, isso é um absurdo. Uma menina chega aqui, pô, é só isso que eu vou ser? A dona de casa que vai cuidar das crianças e cozinhar. Só tem panela, fogão, liquidificador, essas coisas para as meninas escolherem. Eu fui comprar um presente no final do ano pro meu sobrinho que é pequenininho, e aí fiquei observando isso. A ala masculina era uma gama de coisas para você escolher. Ainda tem isso, tá? Que os brinquedos ainda são divididos em masculino e feminino nas lojas. Observe. Você chega lá, tem uma gama de coisas e profissões que eles sugerem. Heróis. Quase a gente não vê na seção de brinquedo feminino as heroínas. Nós temos heroínas, mas você vê as meninas comprarem? Não tem. Desde o início, a gente tem que incentivar desde o início. E isso de mulheres mostrando que estão em profissões que são essencialmente masculinas é muito legal, porque isso incentiva outras mulheres. Pô, se ela conseguiu, eu também consigo. Eu vou lá. Então é muito importante. O que a gente não pode esquecer é que a gente está debatendo escolhas, independentes da profissão escolhida, porque a mulher também pode escolher ser dona de casa, né? E a gente não está desvalorizando isso. O que a gente está pontuando são escolhas, que essa precisa ser uma oportunidade de escolha. Eu posso escolher ser uma profissional que eu achar adequado para mim, como posso escolher cuidar de uma casa e filhos, não é desmerecendo. O princípio é que nós podemos ser só mulheres donas de casa, e nós podemos ser aquilo que escolhemos ser, e mesmo que nós escolhemos ser mulheres donas de casa, porque é excelente ser. E tem mulheres que se encontram nesse mundo de dona de casa, cuidando dos filhos, do marido. Mulheres se encontram e são felizes assim. Isso é ótimo. Foi a escolha dela. É por isso que a gente está debatendo, porque a gente está debatendo escolhas, não obrigação. Justamente. E a gente pode ser mulher, dona de casa, mãe, não sei o quê, e mais outras coisas que a gente quer ser. E bem sucedida em todas que geralmente não as são, áreas, né? Todas elas. A gente pode ser, sei lá, advogada e ter 10 filhos, se eu quiser. A Andréia falando. A Andréia traçou uma lista que só Jesus, né? Meu Deus, Andréia. Né? Para dar conta. Andréia é esse exemplo. Jornalista, produtora, um monte de coisa e tem filho, neto, mas tem uma coisa, vocês têm que levar em conta que aqui no Brasil, pela situação financeira, não é muito uma escolha trabalhar. A gente trabalha porque precisa. E tanto é que as casas são chefiadas por mulheres. São mulheres que sustentam a maioria das casas. Então, a gente acaba tendo que ir para a rua trabalhar por necessidade mesmo. E isso não vem de agora. Eu vejo assim que já são... Eu posso contar umas 3 gerações de mulheres que estão tendo que trabalhar todos os dias. E além de trabalhar, que você passa o dia inteiro lá aguentando seu trabalho, fazendo lá, você tem que chegar em casa e dar conta de tudo. Lavar roupa, fazer comida, fazer tudo. Essa é a rotina de eu diria assim, 60% das mulheres. A gente ser mulher é dar conta de 1000 funções, é difícil ser mulher. Às vezes eu brinco com o meu marido, eu falo, eu queria que você fosse mulher um dia para você ver como que é difícil. Não é fácil ser mulher, não. E eu queria até pegar um gancho disso que ela falou, porque eu vivo isso atualmente. Eu sou empresária, mas eu sou dona de casa. Na minha casa, né, juntamente com a Marluce, que é a minha companheira, nós não temos secretária. Então, nós dividimos as tarefas. Aí é que está a diferença. Nós temos o privilégio de ter uma relação
de respeito e de construção, onde as duas têm muito bem definidas essas questões de auxílio, de companheirismo, sabe, se a gente também quiser deixar a louça 3 dias na pia, a gente entra num consenso e deixa, não é obrigado, né? Mas a gente tem sim esse lidar com a casa. Eu saio do meu trabalho, né, da minha empresa, 11h30, meio-dia, e venho para casa para fazer o almoço, entendeu? Nosso alimento a gente que faz, mas quando a gente não está a fim de fazer, a gente pede, ou então a gente fica com fome, mas é aquilo. É aquela consciência de que nós somos múltiplas, nós temos somente que ter parceria. Então, eu vejo, por exemplo, na casa da minha mãe, eu morro de dó, porque a minha mãe, ela trabalha, ela tem 79 anos, ela trabalha todos os dias comigo na empresa, e às 11h30 ela vai para a cozinha para fazer o almoço, porque meu pai senta ao meio-dia para comer. É pesado, ela tem 79 anos, ela não vai conseguir mudar a realidade dela mais, né? São 50 anos de casado, com esses hábitos. Eu tive o privilégio de conviver com 2 meninos, né, irmãos, criados totalmente diferentes, porque a minha mãe conseguiu ensiná-los que essa visão de parceria tem que ser real. Hoje eles são maridos, parceiros. Os 2 trabalham fora, as esposas trabalham fora, então no sábado eles fazem a faxina na casa junto com elas. Eles dividem a responsabilidade de filhos, do cuidado, com tudo. Então eu olho para os meus irmãos hoje e falo que privilégio de conviver com homens que têm uma diferença de construção de vida, que entendem essa diferença de tratamento da mulher com a responsabilidade de ambos. Isso é um privilégio, né? Mas eu sei que não é pontual, não é geral. A gente encontra pessoas que são parceiros, que têm uma formação diferente, uma construção diferente, mas é 100%? Não é. Mas é por isso que a gente está debatendo, porque eu acho que a gente precisa debater esses assuntos e que outras pessoas não ouçam. E que a gente começa a formular a partir daí uma nova sociedade, a partir do João e do Arthur, dos colegas deles, daqueles que eles vivem, né, para que isso seja cada dia uma diferença. Eu tenho a oportunidade de ter filhos com uma cabeça diferente, irmãos com uma cabeça diferente, um pai, um namorado, então, assim, é uma construção. Então, eu me sinto privilegiada. E a gente precisa ensinar isso cada dia mais e tratar. Nós estamos, assim, bem avançadas. Acho que a gente tem acho que esse podcast pode ser, assim, podcast número 1. E ter outros para a gente poder tratar desse assunto, né, com uma outra pergunta também para nortear. Dessa vez foi falando sobre todos esses nossos desafios da mulher contemporânea. Foi bom demais ter vocês aqui. A gente precisa debater mais esse assunto, estar juntas mais vezes, poder mostrar para outras mulheres que nós temos vencido, como temos vencido, mas que essas questões também são nossas, que a gente trata disso com liberdade, com respeito de escolhas, né? Cada uma com a escolha que fez, com aquilo que é real na sua própria vida. Isso é bacana demais. Eu queria agradecer de coração. E se apoiando também, né, Priscila? Eu acho que também foi um tópico que a gente pensou lá no início, o que é o apoio feminino, né? O que é a sororidade, né? Você se colocar realmente como parceira, como igual, né? Nós temos criações diferentes, nós temos vivências diferentes, universos, trabalho e enfim, mas nós somos mulheres e quando a gente vê uma mulher vencer, a gente tem que aplaudir, né? A gente tem que se orgulhar, porque não é fácil. Eu posso falar sobre, dar só uma pincelada sobre cargos, né? E a gente vê, aqui no município mesmo, a gente tem pouquíssima representatividade. Representantes femininas na prefeitura ou na Câmara,
né? E a gente precisa falar mais sobre isso. Essas nossas colegas que estão ali, a gente não faz ideia do que elas enfrentaram para estarem ali, né? Eu posso dizer que brevemente, nos 2 anos e meio que fiquei à frente da fundação, eu tive muito medo, eu tive bastante obstáculos por ser mulher. Eu tenho certeza de que muitas coisas que não foram possíveis eu alcançar, ser mulher, ele também pesou muito. Nós sabemos que isso não é uma coisa velada, é uma coisa escancarada. E quando a gente vê numa sociedade, por exemplo, tão fácil ainda de lidar, tão fácil ainda de moldar como a nossa vilenense, que só tem apenas 44 anos e 100 mil habitantes, ainda é possível da gente traçar, sim, um norte, sabe, mais acessível, que a mulher, ela tenha não somente deveres, mas que ela também tenha reconhecimento e esse brilho, né? Olha como são as nossas educadoras, a maioria são mulheres. Olha as nossas médicas, né? Olha as nossas profissionais da limpeza, são mulheres. Olha as merendeiras. A gente precisa aplaudir essas mulheres. Nós estamos aqui para ver todas elas brilharem, porque nós somos isso. Nós viemos para fazer a diferença, sim. Eu tenho muito orgulho, sabe, das minhas amigas, das minhas colegas, das minhas concorrentes. A gente precisa também saber reconhecer, até mesmo no meio da concorrência, eu, por exemplo, que vivo do comércio, você saber elogiar a vitória, até mesmo da sua concorrente, até mesmo nesse ponto. Então, eu acho que nisso a gente precisa melhorar e falar todos os dias sobre isso. Que maravilha esse canal nosso aqui, de oportunidade da gente expor. Viu? Parabéns, Andréia, pelos tantos prêmios esse ano, né, com tantas dificuldades, mas que bom que pelo menos por esse momento a cultura está tendo a oportunidade. Parabéns, Val. Eu acho que vai ainda conseguir ver aquilo tudo que a gente sonhou esse tempo todo. Parabéns, Priscila, pelo encaminhamento de todas as coisas na Fundação Cultural, que eu considero como a minha casa e tenho todo o carinho do mundo e toda a vontade de ver essa instituição cada dia crescer mais. Então, vamos marcar, sim, outros momentos para que a gente possa debater e que a gente possa falar mais sobre o quanto é bom a gente ser mulher. É verdade. E nós vamos marcar o podcast 2 para a gente continuar debatendo esses assuntos, porque eles precisam ser falados, e falados por quem quer debater ideias, não pessoas, trabalhar o desconstruir para reconstruir ou para construir, né? A gente tem feito isso na Fundação já há um tempo, e a gente sempre pontua que começou com o diferencial quando a Kátia entrou, e a gente tem continuado esse trabalho com França. A Fundação tem começado do zero, né, Kátia? De um trabalho que foi feito lá atrás, um sonho, né? Que a Valdete sabe muito bem do que eu estou falando. Que parou um pouco, mas que depois voltou, que a gente está ajustando, e tratar desses assuntos é sempre bom. A Fundação está de portas abertas para todas sempre. Estamos lá trabalhando para um novo olhar. A gente está com editais para esse ano, que bacana. Eu e o Zac, a gente fica lá feliz da vida, como que a gente tem, depois de tudo isso, uma nova experiência. Hoje a gente teve um edital aprovado, sem nenhuma restrição, fala vitória! Né? Quando não tem nenhum impedimento, é um alívio. Kátia sabe que a gente lutou muito, assim, para isso, mas a gente tem outro conhecimento hoje, e veio a partir da Lei Aldir Blanc, que nos ajudou muito nessa construção do saber, e disso também veio esse podcast, essa ideia, novas construções, e a gente vai seguindo. Obrigada, eu que agradeço o convite, valeu pelo papo, Kátia, Andréia, sempre bom conversar com vocês, tá? Seria melhor se fosse ao vivo e a cores, né, gente, mas... Verdade, muito bom mesmo. Um beijo para todo mundo, tá? Obrigadão, tchau, tchau, foi muito bom falar. E quando a gente conversa,
a gente aprende cada vez mais, né? É muito bom trocar ideias. Muito obrigada, foi bom demais, fiquei muito feliz de vocês aceitarem, de estarem aqui, e muito mais que isso, do que vocês são muito parceiras, a gente sempre sabe a quem recorrer, a gente corre, liga para a Kátia, liga para a Val, liga para a Andréia, você sabe isso, e está todo mundo sempre muito disponível, e nós somos muito agradecidos por isso. Muito obrigada, uma ótima noite, até o próximo podcast.